familiares, não fique dentro de casa, saia para não acontecer muita morte. Lá no Apocalipse, nos testemunhos, no final, fala que... Essa parte que eu queria que você me falasse. Pois é. Que haverá, depois do terremoto, o primeiro, o segundo e o terceiro não demoram. Não é assim, mas... Lá fala do primeiro ai, do segundo ai e do terceiro ai. Do último ai. Entre o segundo ai e o terceiro ai ocorreria um grande terremoto na cidade cercada pelas 7 colinas, onde o Senhor também havia sido crucificado, que é Roma, já que o Império Romano é que mandou Jesus ser crucificado em Jerusalém. Aí sua pergunta é, esse terremoto é esse? Faz parte, Pergunta a Javé. Javé, diga aí para ele. Fazer o que, né, doutor Silva Santos? Fazer o quê? Tá me frente. Diga, Flávio. Eu presenciei um comunicado de uma figura conhecida sua também, a Vânia, e ele deixou um alerta que evitasse tocar em certos assuntos nos quais a gente não tinha controle e podia cutucar a onça com vara curta. A minha grande angústia nesse instante de quase 17 anos, né? Eu acompanhei todo um processo de mensagens e eu solidifiquei na minha mente os livros, todo o processo de reintegração, o processo da rebelião, a figura de Jesus. E nos chega agora, principalmente através dessas mensagens que eu estou recebendo, via Márcio, via Irmã, eu confesso que eu estou perdido, sem chão, porque uma hora de uma favibilidade fantástica e na outra demonstra um verdadeiro carrasco, né? Nessas mensagens, nessas notícias. E houve uma outra informação também, no sentido de que esse irmão seria proveniente do mundo lá nos Netflix, que seria Enki. Tem alguma relação com isso aí? O problema não é cutucar a onça com vara curta. O problema é cutucar a onça sem nenhum tipo de vara. E, sem querer, eu estou sendo usado como a vara, por uma certa força para cutucar a onça, se é que eu estou entendendo a minha função nessa história toda. Na hora em que um ser terráqueo se despe de toda a sua mediocridade e de forma simples diz, cara, não posso fazer o que você quer, mas me puna que eu vou me sentir muito feliz. É o máximo que o ser humano pode fazer. Alguns já fizeram isso. E o problema é que, por incrível que pareça, justiça seja feita a Javé, ele não quer ser pintado de bonzinho. É tão estranho que ele não quer ser pintado de bonzinho. E o problema é que um dos seres que o assessora uma vez me disse que quanto mais eu demorasse a ceder, mais eles teriam que bater, no sentido, para que eu entendesse o drama deles. Na verdade, esses seres formam uma espécie de uma egrégora. A expressão El, em hebraico, quer dizer Deus. Elohim, quer dizer El no plural, deuses. Isso aqui responde por Javé e sua turma. Não tem nada a ver com Enki, Ele, Anu, que eram os Nefelim, que na linguagem acadiana quer dizer Anunnaki. Isso aqui são coisas distintas. Mas qual é o drama dessa história? Javé, acreditemos ou não, foi ele que entregou a Moisés, ao longo da convivência de mais de 2 décadas, enquanto naqueles 40 anos Moisés andava no deserto, no Êxodo, metade daquele tempo foi Javé
preparando a Moisés a Torá. O que era a Torá? O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a chamada Bíblia Hebraica. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Qual o problema disso aqui? O problema disso aqui é que alguns, você é judeu, você sabe do que eu estou falando, algumas autoridades do rabinato judaico, através de instrumentos estranhos aos nossos olhos, tipo o estudo da Cabala, eles perceberam, desde a Idade Média, que a Torá continha códigos. Códigos secretamente ali postos. Com o advento da computação, um outro judeu, um matemático brilhante, descobriu coisas absurdas. O pessoal da Idade Média dizia que o código da Torá, se manuseado corretamente, daria notícias de qualquer ser humano que já passou na Terra, que estivesse vivendo na Terra, e os que ainda virão. Está tudo lá escrito. Se alguém pegar seu nome, desde que a pessoa que estiver manuseando a Torá saiba trabalhar esses códigos através de algum software de computação, aí descobre o nome de qualquer família da Terra, o nome do pai, mãe, os pais do pai, os pais da mãe, os filhos, está tudo lá escrito com data de nascimento e tudo. Obviamente isso pareceria um exagero, mas os matemáticos descobriram que não é. Mesmo com certos acadêmicos batendo duro, dizendo que qualquer livro grande que você colocar, algum tipo de codificação, algum tipo de metria, algum tipo de... Eles têm um termo lá, metria. Você termina percebendo algum tipo de código, isso é um fato. Mas nenhum livro, e a diferença é essa, tem a quantidade de códigos do jeito que a Torá tem. E você pode colocar coisas na Torá, que a Torá responde, e coloca em outros livros não apontam. Então, na hora que os matemáticos perceberam isso, na hora em que um jornalista chamado Michael Drozdin começou a escrever, já escreveu 2 livros sobre isso, e esse cara, de certa forma, anunciou o possível atentado contra o chanceler israelense, terminou a venda e o cara morreu, porque estava vacinado na Torá. Então eles perceberam o óbvio, que nenhum ser humano poderia ter produzido esse livro. E detalhe, esse livro ele foi produzido há 3.400 anos atrás. Porque a Torá é hoje como era desde o início, porque ela nunca foi adulterada, devido ao zelo religioso da tribo levítica. Depois do rabinato que começou a partir daí. A Torá ela é sagrada. Então, quando os caras perceberam que foi uma inteligência extraterrena, não humana, que entregou aquilo a Moisés, se isso for verdade, e o pior é isso que esses seres disseram para mim desde o início, eu nunca acreditei nisso. Eles quiseram escrever livros sobre isso, eu nunca nem comecei esses livros, porque eu achava exagero. Talvez eu também esteja sendo punido por uma série de questões, de orgulho de minha parte, de cegueira, sei lá. O fato é que, se isso for verdade, nós estamos tratando aqui de um ser que há 3.500 anos atrás entregou a Moisés um livro, no qual tudo estava codificado até o dia que ele marcou, que é o grande dia do juízo, o dia do julgamento geral dos vivos e dos mortos, como ele próprio chama, conversando com Enoque. Detalhe, ele apontava todas as possibilidades dos fatos, mas nesse livro nenhum diz que vai acontecer aquilo. Por exemplo, a queda das torres do World Trade Center, lá na página da Torá que fala sobre isso, fala que os aviões iriam bater na torre e as torres cairiam, que os aviões poderiam bater nas torres, as torres não cairiam, que talvez os aviões não batessem na torre, talvez fossem, ou seja, diversas possibilidades estão lá agrupadas. Então esse ser chamado Javé, ele tem um poder mental fantástico, junto com algum tipo de tecnologia, provavelmente, em que ele, no momento em que ele está vivendo, ele olha para frente, do jeito que nós enxergamos 10 minutos para frente, com o poder dele, no nível mental em que ele se coloca às vezes, porque ele é criador dessa confusão toda,
Ele olha para frente, então digamos que ele consegue ver 3.500 anos à frente, mas ele vê possibilidade.